Olá, façamos hoje a leitura do capítulo 3 do livro de Jó da Bíblia Sagrada. Jó 3, capítulo 3, né? Então, Jó 3, 1. Jó amaldiçoou seu nascimento e lamenta a sua miséria. Jó 3:1. Depois disto, abriu Jó a boca e amaldiçoou o seu dia. Jó 3:2. E Jó falando disse, Jó 3:3. Pereça o dia em que nasci e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Jó 3:4. Converta-se aquele dia em trevas e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Jó 3:5. Contaminem-no as trevas e a sombra da morte. Habitem sobre ele nuvens, negros vapores do dia o espantem. Jó 3:6. A escuridão tome aquela noite, e não se goze entre os dias do ano, e não entre no número dos meses. Jó 3:7. Que solitária seja aquela noite, suave música, não entre nela. Jó 3:8. Amaldiçoe-na aqueles que amaldiçoam o dia, que estão prontos para fazer correr o seu pranto. Jó 3:9. Escureçam-se as estrelas do seu crepúsculo, que espere a luz e não venha, e não veja as pestanas dos olhos da alva. Jó 3:10. Porquanto não fechou as portas do ventre, nem escondeu dos meus olhos a canseira. Jó 3:11. Porque não morri eu desde a madre, e em saindo do ventre não expirei. Jó 3:12. Porque me receberam os joelhos, e porque os peitos, para que mamasse. Jó 3:3. Porque já agora repousaria, dormiria, e então haveria repouso para mim. Jó 3:14. Como os reis e conselheiros da terra, que para si edificavam casas nos lugares assolados. Jó 3:15. Ou com os príncipes que tinham ouro, que enchiam as suas casas de prata. Jó 3:16. Ou, como aborto oculto, não existiria como as crianças que nunca viram a luz. Jó 3:17. Ali, os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. Jó 3:18. Ali, os presos juntamente repousam e não ouvem a voz do exator. Jó 3:18. Ali está o pequeno e o grande, e o servo fica livre de seu senhor. Jó 3:20. Porque se dá luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo. Jó 3:21. Que esperem a morte e ela não vem. Que esperam a morte e ela não vem. E cavam em procura dela mais do que de tesouros ocultos. Jó 3:22. Que de alegria saltam e exultam, achando a sepultura. Jó 3:23. Porque se dá a luz ao homem, cujo caminho é oculto, e a quem Deus o encobriu. Jó 3:24. Porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Jó 3:25. Porque o que eu temia me veio, e o que receava me aconteceu. Jó 3:26. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Bem, vejamos alguns comentários sobre o capítulo 3 do livro de Jó. Diz assim, Jó 3, os primeiros comentários. Deixa eu ver. Jó 3, de 1 a 26. O comentário é o
seguinte. O primeiro discurso de Jó aos seus amigos é um lamento expressando sua tristeza intensa diante das circunstâncias presentes. O lamento derrama diante de Deus frustrações e tristezas profundas. Não tem a finalidade de informar Deus, mas de compartilhar sentimentos com Ele. Agora, o comentário com relação ao versículo 12, 3:12, diz assim: a expressão "me receberam os joelhos" pode ser uma alusão ao fato das mulheres muitas vezes se agacharem ou se curvarem para dar à luz, ou ao costume de colocar um recém-nascido no colo do pai como garantia de aceitação e legitimidade da criança. O comentário com relação ao versículo 13 é o seguinte, diz assim: o desejo de Jó de obter descanso do seu sofrimento o levou a fazer este discurso. Jó usa 4 termos para expressar seu anseio: jazeria, em hebraico shaká, repousaria, em hebraico shakat, e dormiria, em hebraico yashem, e repouso. Agora 3:23, que é o comentário aqui do livro de Jó, diz assim: Satanás se queixa, porque a seu ver, Deus cercou Jó com uma sebe de segurança. Ironicamente, Jó se queixa de ter sido cercado por Deus com transtornos, dos quais não tem como escapar nem ser socorrido. Bem, esses são os comentários com relação ao versículo 3. Tá? Agora aqui nessa Bíblia, né, a Bíblia da mulher, essa é a... Deixa eu ver aqui a referência, que às vezes eu não falo, né? Essa é a tradução, texto bíblico, né? A tradução de... A Bíblia da Mulher foi produzida pela Missão da Sociedade Bíblica do Brasil, que tem o objetivo de promover a difusão da Bíblia e sua mensagem como instrumento de transformação e desenvolvimento integral do ser humano. A Bíblia da Mulher, leitura devocional, estudo, a 2ª edição, Barueri, São Paulo, Sociedade Bíblica do Brasil, de 2010, certo? Bem, então aqui na página 821, certo? Diz 821 ao seguinte texto: dor emocional, desprezo profundo. Falta de realização em geral e, mais especificamente, sonhos não realizados, tem muitas referências, eu não vou ler, provocam dor emocional. Mesmo quando uma pessoa é amada, certas áreas sensíveis de sua vida causam dor quando são tocadas, como vemos no exemplo de Ana. A dor emocional pode se manifestar pelo choro, pela alteração de apetite e pela mudança no semblante. Tal sofrimento é descrito com expressões como estar mal o coração, amargura de alma e desgosto. Muitas vezes a dor emocional é interpretada incorretamente por outras pessoas. A tristeza de Jó se tornou mais difícil de suportar porque seus amigos não o compreenderam. Essa aflição deve ser derramada perante o Senhor, pois Cristo tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E Ele entende. A dor só pode ser compartilhada com alguém disposto a ouvir e apoiar. Uma pessoa de confiança que seja fiel de espírito. Os filhos de Deus devem levar as cargas uns dos outros. Esse apoio traz esperança e alivia a tristeza. Os aflitos podem transformar as palavras de Romanos 15:3 em sua oração. Os aflitos podem transformar as palavras de Romanos 15:13 em sua oração. Aí tem aqui várias outras, várias referências bíblicas, né, para sentimentos como
abuso, conflito, morte, emoções, medo, pesar, cura, ok? Tristeza. Agora vamos ver aqui o que está escrito em Romanos 15, 13, né? Romanos 15, 13. Romanos, né? Capítulo 15, versículo 13. Vamos ver aqui. Diz assim, ó. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que amudeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Ok? Então vamos ler novamente. Romanos, capítulo 15, não é isso? Versículo 13. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo o gozo e paz em crença, para que amudeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Bem, então, concluímos a leitura do capítulo 3 do livro de Jó, da Bíblia Sagrada. Até o próximo encontro, se o Senhor Deus assim o permitir.